Hello there, good morning! Teacher Kelly chegando porque hoje é dia de Thursday. Quinta-feira é dia de inglês para trabalho e hoje eu vou te ensinar frases essenciais, básicas, essenciais para você participar da reunião. Porque é aquilo que eu falo, tudo bem que no início, já vou compartilhar aqui a tela, a gente quer, né, mostrar que sabe falar inglês, mas não está tão confiante assim. Então começa aos pouquinhos, porque tudo vem com a prática, inclusive se soltar. Então, assim, não está confiante para usar muita coisa, para não falar muita coisa? Então, vai aos pouquinhos. Vai aos pouquinhos e hoje essa aula é para você. Então, vamos lá. Como participar de reuniões no trabalho em inglês? Deixa eu só liberar a minha câmera para mim. Opa, desculpa, porque ela está desligando sozinha hoje de novo. E aí a gente precisa ficar de olho nela. Como começar a falar, né? Começando a falar. Primeiro, I'd like to say something. Eu gostaria de falar algo. I'd like to say something. E aí quando eu falo, né? Ah, mas eu não vou aprender inglês para o trabalho, porque eu não vou trabalhar, é só para viagem. Ou então eu quero aprender inglês só por aprender mesmo, não quero focar em nada do trabalho, não. Mas eu falo para vocês, assista tudo, todas as aulas. Por quê? Tem estruturas que vão fazer sentido para você. Olha o I'd like. O I'd like eu gostaria. Você em inglês não fala I want, eu quero. I want to say something. A não ser que você já conheça a galera que já está ali com você e é uma situação informal. Mas se você vai falar com o cliente, vai falar com o chefe, I'd like to say something. Eu gostaria de dizer alguma coisa. E esse I'd like é para tudo. Ah, eu gostaria de um café. I'd like some coffee. I'd like a cup of coffee. Ah, eu gostaria de viajar. I'd like to travel. Então, a estrutura é usada em outros contextos também, ok? Então, I'd like to say something. Eu gostaria de dizer uma coisa. I'd like to say something about this project. I'd like to say something about this project. I'd like to say something about this project. Eu gostaria de dizer algo sobre este projeto. I'd like to say something, I'd like to do something. Eu gostaria de fazer alguma coisa sobre esse projeto. Ok? Compartilhando uma idea, uma mistura de português com inglês. Compartilhando uma ideia. Can I share an idea? Can I share an idea? Can I share an idea? Você também pode usar o could. Could you? Ó. Eu já falei could you. Could I share an idea? Could I share an idea? Ou então, may. May I share an idea? Se você quiser deixar um pouquinho mais formal ainda, né? May I share an idea? Posso compartilhar uma ideia? Can I share an idea with the team? Can I share an idea with the team? Posso compartilhar uma ideia com a equipe? Can I share an idea with the team? Can I share an idea with you? Com você? Com vocês? Porque o you pode ser usado para o singular e para o plural. Eu estou olhando para o lado para ver se a câmera está ligada, mas ela está, então eu vou parar. Can I share an idea with you? Ou então with you, plural. Ok? With you all, or with you both, com vocês dois. Reagindo a uma reunião. Reagindo a uma reunião não, né? Reagindo dentro da reunião. That's a good question. That's a good question. Essa é uma boa pergunta. That's a good question. That's a good question. Let me think about it. That's a good question. Let me think about it. E aí já aparece o let me, que eu sempre falo para vocês. Tem esse T, mas ignora ele. Let me. Let me. Let me think about it. About it. Bota juntinho. About it. Let me think about it. Let me think about it. That's a good question. Let me think about it. That's a good question. Let me think about it. Quando você quer explicar algo, ou let me aí de novo. Let me explain. Deixe-me explicar. Let me explain. Let me explain. Let me explain. Aí você vai falar assim, teacher, eu não consigo juntar. Porque eu tô lendo, tô aprendendo agora, então eu falo como tá escrito.
Já guarda na sua cabeça, porque quando a gente aprende as letras, né, a gente olha e já lembra do som, né? Principalmente quando a gente junta, B com A faz Bá, lembra disso? A gente aprendia assim, né? Agora já se aprende de outra maneira. A mesma coisa você vai fazer com let me. Let me. Já guarda na mente. Let me, let me, let me. Toda vez que você for ver essas duas palavras, let me. Let me explain. Let me explain. Let me go. Let me get. Let me talk. Let me deal. Né, lidar. Let me deal with him. Me deixa lidar com ele. Ok? Let me explain the situation. Aí é aquela hora que você para, né? Fala assim, calma aí, segura aí. Let me explain the situation. Let me explain the situation. Let me explain the project. Let me explain our goal. Let me explain our mission, nossa missão. Let me explain our vision, nossa visão. Ok? Let me explain the situation. I have a question. Essa aí são frases essenciais. I have a question. I have a question é importante, gente. Não tenham, e eu falo por mim, tá? Tô me tirando como exemplo. Eu sou aquela pessoa que nunca fazia pergunta para nada. Nada. Porque eu achava que se eu perguntasse, primeiro que eu ia mostrar que eu não entendi nada, né? E quem sou eu, né? Porque já se esperava muito de mim. E segundo, eu morria de vergonha de falar alguma besteira. Tipo, todo mundo entendeu tudo e eu fui a única que não entendia. Né? Mas só que aí às vezes cria uma bola de neve na nossa cabeça, ou aquela ansiedade, tipo, que você começa a imaginar coisas, né? Que isso eu falo por mim hoje. Imaginar coisas que se de repente você fosse direto ao ponto, não teria isso. Então a gente até costuma falar que, né, as pessoas lá fora são muito rudes, mas não é. É porque se tem uma dúvida, vai perguntar. Entendeu? Não adianta ficar escondendo. A gente é que fica meio, né, rodando, 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 a gente não vai direto ao ponto, straight to the point. Então, assim, se tem uma pergunta, I have a question. Ou então, excuse me, I have a question. Ou então, sorry to interrupt. Desculpa por interromper, sorry to interrupt. I have a question. I have a question. Sorry, I have a question. Sorry, I have a question. Se você se sente incomodado em fazer uma pergunta, já fala sorry, logo lá no início. Ou então, can I ask a question? Can I ask a question? Ou então, may I ask a question? Se você é daqueles que foca que o may é o principal numa pergunta formal, já usa o may. May I ask a question? Can I add something? Can I add something? Posso acrescentar uma coisa? Can I add something? I'd like to say something about the deadline. I'd like to say something about the deadline. Aí eu já coloquei outra preposição para que você saiba usar a preposição correta nessa situação, porque quem fala vai falar about something, ok? Então, I'd like to say something about the deadline. I'd like to say something about the deadline. What do you think? What do you think? O que você acha? What do you think? What do you think about this idea? What do you think about this idea? What do you think about this idea? Let me check. Essa frase, ela é essencial. Realmente, quando você vai checar a informação, você precisa verificar, ou aquela hora que você precisa pensar, falar assim, ai meu Deus, e agora o que que eu falo? Let me check. E aí você procura, né, no sistema, ou pensa um pouquinho. Pensar não, porque seria let me think, né? Mas você vai checar, vai verificar, mas você ao mesmo tempo está montando o que falar em inglês, né? A mesma coisa seria o let me think. Deixa eu pensar, let me think. E aí você tem segundos para montar o seu raciocínio em inglês, né? Montar seu pensamento em inglês, desculpa. Montar seu pensamento em inglês, né? E aí eu falei, desculpa, que eu não sei, né, raciocínio, eu penso às vezes em inglês, então eu não sei como é que funciona esse negócio, português é muito difícil, eu já falei isso, né? Quando a gente fala muito em inglês, eu achava isso né,
Quando eu estava aprendendo inglês, que as pessoas falavam assim, nossa, fulano fala inglês o tempo todo. E aí, quando eu voltava de viagem, eu morava fora e vinha falar português, eu ficava, ai meu Deus, mas como é que fala mesmo? Eu achava aquilo uma nitidez incrível. Hoje eu falo assim, meu Deus. Hoje não, né? 20 anos atrás, quando eu vim da Alemanha, que já era difícil, porque ou era alemão ou inglês. Português, então, era uma coisa que eu não falava com ninguém. Né? A gente não tinha a internet ainda como é hoje, de ficar falando o tempo todo, né? O celular não era nada, né? Tecnológico. Lá já era, aqui não. E aí, então, assim, eu não falava muito português com a galera daqui, né? E realmente, depois de um tempo lá, você fica assim, gente, é isso mesmo? E aí que misturava tudo português com inglês com alemão, e é muito parecido, então tinha uma coisa... Ih, nossa, gente, é uma confusão. Mas, enfim, você precisa pensar, organizar seu pensamento. Let me think, let me think, let me think. Entendeu? Então, let me check, let me think. Ó, let me think for a second. Pensou assim, meu Deus, ela me perguntou como é que eu vou montar. Let me think for a second. É aquela hora que assim, que você não sabe como, e tem uma aula aqui, né? Como continuar falando inglês sem saber a palavra, sem saber como, né? Tem uma aula aqui, pode procurar que tem, bota lá, Kelly My Academy, continuar falando inglês. Tem. Let me think for a second. E aí você para um segundo e realmente organiza a sua mente. E não mostra a pessoa que você, na verdade, está na dúvida ou não sabe o que falar. Agora, um erro comum é exatamente o que eu falei, I want. I want, e I want to speak, eu quero falar. Mas se a gente fosse pensar, seria I want to say something, né? I want to say something, to say, porque want to, precisa da preposição. Só que a gente vai partindo do português, speak, falar. Então, I want, eu quero falar, speak something, algo, eu quero falar algo. Aí errou gramaticalmente, e a ideia de falar I want, que é aquilo que eu falei. Se você está numa situação formal, no contexto formal, que tem uma certa hierarquia, uma distância por causa de um cliente, nada de falar I want, porque I want eu quero, né? Eu gostaria. I'd like to say something. Say, não speak. Say, I'd like to say something. Gostaria de falar algo, tá? E aí a gente fala, explica para mim isso, né? Eu até botei explain me this, mas se a gente fosse partir do português seria explain to me this. Errou. Let me explain, se você vai explicar, tá? Let me explain, me deixa explicar. Né? Porque também pode ser a confusão. Explain me explain, né? Alguma coisa desse tipo. Então, eu botei as duas possibilidades. E o outro é você pedindo a explicação. Could you explain this to me? Can you explain it to me? Pode ser could, pode ser can. Ok? Explain this to me or explain it to me. Ok? Então, cuidado com essa troca. Primeiro que não é nem explain to me. Ali, explain me this. Ok? Ali nem eu mais lembro. A ideia era essa, explica para mim isso. Né? Explica para mim isso. Você pode explicar para mim isso? Né? Então seria, could you explain this to me? Can you explain it to me? Porque olhando assim, realmente, tá meio, né? Até eu já me confundo, gente, tá vendo? Tá vendo? Essa foi a nossa aula de número 6. Se você gostou, curta, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal. Toda quinta-feira tem inglês para o trabalho. Sexta-feira, amanhã, são aquelas dúvidas que surgem porque somos brasileiros e misturamos português com inglês, seja preposição, seja o significado que a gente olha, acha que é uma coisa e não é outra. Então, amanhã nós vamos resolver todos os seus problemas, não todos, mas eu estou dividindo e toda sexta-feira eu venho aqui e resolvo os seus problemas. Resolva os seus problemas, ok? Eu espero que você tenha gostado e espero ver você amanhã, porque amanhã, Friday, eu estarei aqui com vocês, ok? Thank you very much. See you tomorrow. Bye bye. Have a good one.